A paz do Senhor Jesus, família. Vou ler um texto para você em Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração eram só má continuamente. Ok? Então, esse texto, logicamente, trata daquele momento em que virá o dilúvio e Deus olhou vendo a maldade do ser humano. Ah, Deus vai destruir a terra de novo? Não vai. Ah, o coronavírus foi uma praga enviada por Deus por causa da maldade do ser humano? Olha, é interessante você falar sobre isso. Por quê? Realmente a maldade do ser humano continua nos nossos dias, mas não, o coronavírus não é uma sentença divina contra a sua vida, contra a humanidade, contra a minha vida. A Fox News, por exemplo, já identificou, e os Estados Unidos está trabalhando em cima disso, em que o vírus foi criado num laboratório, o coronavírus foi criado num laboratório. Olha, isso foi publicado ontem, por exemplo, pela Jovem Pan, e está aqui: Estados Unidos investigam se coronavírus foi criado em laboratório da China, diz TV. Qual é a TV? Reportagem da Fox News. O vírus não teria sido criado como uma arma biológica, mas sim como uma tentativa chinesa de demonstrar seus esforços e habilidades para identificar e combater o vírus da mesma forma que os Estados Unidos. Bom, pessoal, claro que isso aqui não tem pé, não tem cabeça, essa resposta da China, que foi anotada aqui pela Fox News, mas é uma resposta, né? Então, uma resposta que vai dizer o quê? Comprovar que não foi uma pessoa que foi lá e comeu um morcego, e porque comeu um morcego ele metabolizou e o coronavírus entrou na corrente sanguínea e daí ele proliferou isso, ele passou para outras pessoas. Não foi nada disso. Foi criado em laboratório e a partir desse laboratório esse negócio se estendeu sobre toda Wuhan e depois China em geral, e aí estamos aqui no Brasil passando por essa questão. Então, novamente, como está em Gênesis capítulo 6, versículo 5, acho que Deus está olhando e vendo a maldade do ser humano. Mas você vê, não foi Deus que mandou o coronavírus. Isso daí é a maldade do ser humano. Aliás, você vai perceber pelo cânon sagrado que Deus, a partir do momento que ele envia o seu único filho, Jesus Cristo, para pagar o preço do pecado e trazer perdão sobre a humanidade, não tem mais nenhuma ação desse tipo. Não existe mais nenhum versículo falando, olha, Deus vai lá e vai destruir e vai acontecer. Não vai acontecer. Olha, para você ter uma ideia, o João, o apóstolo, e o irmão dele dizem para Jesus, para uma cidade que não recebeu Jesus, disse: olha, nós vamos, o Senhor só permita que nós vamos mandar descer fogo do céu e consumir essa cidade. Aí Jesus os chama de Bonerges, filhos do trovão, e diz: não vim para isso, não é isso que eu quero que seja feito. Então, Deus, nosso Deus, um Deus de vida, enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós, para que tenhamos vida e vida em abundância. Então, o coronavírus é uma ação humana por politicagem, por desejo de domínio, desejo de governar o planeta. E é isso que a gente está vendo. As pessoas não estão felizes em governar seus próprios países, eles querem governar o planeta. E nós estamos aqui no Brasil, estamos sujeitos a todas essas intempéries, vírus e tudo mais. E o que vamos fazer? Sim, nós temos que nos instruir, temos que buscar informações. Não adianta ficar nessas informações dessas mídias que querem criar o pânico em você. Você precisa centralizar, primeiro porque você é um servo de Deus, uma serva do Deus Altíssimo, ainda que esse vírus exista, né? Ainda que exista esse vírus aí espalhado, você percebe que já está praticamente sob controle, que as pessoas já estão tendo controle disso, que ele não é todo aquilo que disseram, apesar de ele ser muito ruim, não é tudo aquilo que disseram. Agora vai depender um pouco da mídia que você acompanha, tá? Se você ficar assistindo uma mídia que seja pró, por exemplo, China, da onde saiu, onde foi criado o vírus em laboratório, ou pró nova ordem mundial, globalização, é claro que você vai ficar em pânico, você vai ficar em pânico total. Agora, se você começar a buscar canais alternativos e medir opiniões, eu não digo para você ouvir só um lado, mas digo assim, você começar a balancear opiniões e informações, você vai ver que não é tudo isso da forma que a grande mídia tem colocado. É como eu te digo, ninguém é louco, ou eu mesmo, para dizer assim, não, isso aí não existe.
Lógico que existe, lógico que o coronavírus existe, foi criado em laboratório lá na China, lógico que ele existe. Agora, a taxa de letalidade é tão alta quanto estão demonstrando? Não sei. O que eu sei é que de fome, me parece que morreram no ano passado 3 milhões de pessoas e ninguém falou nada, né? No planeta Terra morreram 3 milhões de pessoas por inanição, por falta de alimentos, e ninguém falou nada sobre isso. 950 pessoas morrem todo ano com a gripe sazonal no final do ano no Sul, segundo o deputado Osmar Terra, e ninguém fala sobre isso. Eu já pus aqui outros vídeos falando sobre milhares de pessoas que morreram por outros fatores e ninguém fala sobre isso, e de repente o coronavírus ele é o mal do século. Bom, eu acredito que não é, porque outras coisas são bem piores que ele. Agora, que ele existe, que é um mal, sim, que pessoas morreram em virtude dele, sim, mas que é motivo para paralisar o planeta, eu penso que não. Haveriam alternativas como a distanciação social simples, que era o quê? As pessoas sadias continuarem trabalhando, sendo precavidas, as pessoas com imunidade baixa ou sem imunidade que ficassem resguardadas, ou a quarentena verticalizada também é uma outra coisa, como outros países fizeram. O próprio Japão tomou atitudes aí, estão praticamente controlando o vírus. Portugal também tomou atitudes, está controlando. Os Estados Unidos está abrindo agora os seus comércios porque fechou demais. E aí o que acontece? Se a nova ordem mundial, se a China, se a ONU, realmente eles querem dominar o planeta, uma das formas de dominar é isso daí, é fechando tudo, é quebrando tudo e todo mundo dependendo exclusivamente de um governo. Se isso acontecesse agora, se eles tivessem sucesso nisso, você pode ter certeza que nós estaríamos vivendo o fim dos tempos, tá? Mas como pelo visto não vão conseguir ainda, então ainda não é o fim, não estamos caminhando realmente para o fim. Estamos perto, mas não estamos caminhando para o fim. Então a gente tem que tomar atenção nisso. A maldade do homem continua? Sim, porque olha só, a sede por poder, sede por dinheiro, sede por governar, sede por mandar, quer dizer, as pessoas não se contentam em mandar na sua cidade, querem mandar no país, depois não é só o seu país, que é o continente, pois não só o continente, eles querem o planeta, e isto é o que a Bíblia Sagrada nos diz, tá? Primeiramente, logicamente, o apóstolo João não chamou de nova ordem mundial, mas nós sabemos o que é a nova ordem mundial. Se você não sabe, você põe aí, porque eu farei vídeos sobre isso, se você quiser, pautando isso biblicamente, tá? Mas o apóstolo João falou um só governo, uma só moeda, quer implementar uma só religião, Night Religion e outras coisas mais. E uma das formas é criando esse tipo de vírus, esse tipo de praga, que não vai devastar, mas que vai criar um pânico geral. E um pânico tão grande que eles acabam tendo controle, e o primeiro controle é as pessoas dependendo única e exclusivamente dos seus governos, sem meritocracia mais, sem as pessoas buscarem, lutarem pelas suas vidas, pelo seu pão, ou seja, entrar num comunismo mesmo, uma dependência total do Estado. Então isso é o intento, essa foi a tentativa, porque a maldade do ser humano continua, não foi só em Gênesis 6:5, continua nos nossos dias, amém? Deus te abençoe. Por favor, fale o seu comentário, se você quiser você dá um joinha ou um dislike se você não gostou, evidentemente, mas se você quer opinar até por outros temas, você pode colocar aqui que eu vou trabalhar em cima desses temas e postar novos vídeos, amém? Deus te abençoe.